Boa noite, Hare Krishna. Em nome do Krishna Oeste Caxias do Sul, dou as boas-vindas a todos, em especial ao nosso querido professor Radhanatha, para a nossa segunda aula do workshop de Japa. Cante Hare Krishna e seja feliz. Recadinhos importantes aí, pessoal. Por gentileza, mantenham seus microfones fechados durante a apresentação e não utilizem o recurso de levantar a mão do Zoom. Podem utilizar o chat para colocar suas perguntas, que o Radhanatha vai responder no final. Então, muito obrigada, um bom workshop a todos. Com a palavra, o professor Radhanatha. Namastê, minhas saudações a todos vocês que estão participando. Muito agradecido por sua presença aqui. Só por vocês mesmo que eu posso me sentir motivado a falar aqui, tá bom? Então, realmente é um prazer e uma honra estar com vocês. Bom, caso aconteça, eu sempre falo isso no começo, né? Caso aconteça alguma queda, tenha um pouquinho de paciência, a minha conexão parece que melhorou, mas se por acaso acontecer, tenha um pouquinho de paciência e eu me reconecto, tá bom? Bom, então, nós vamos dar continuidade ao nossa oficina aqui de Japa, né? Estamos construindo a nossa Japa. E, como eu falei para vocês, nós estamos trabalhando em 3 níveis, né? Então, no encontro passado, nós falamos sobre o alinhamento do nível físico. E eu quero colocar hoje para vocês uma analogia, para vocês meditarem, assim, enquanto a gente está construindo a nossa japa, né? Nesse processo de construção da japa. Então, dizem os textos que Krishna, Deus, ele é como o sol. E nós, as entidades vivas, somos como centelhas desse sol gigantesco. Então, todas as entidades vivas são como pequenas centelhas desse fogo gigantesco, né, que é o sol. Mas na medida que uma centelha ela se afasta da sua fonte, né, se uma centelha do fogo cai longe da fogueira, ela perde o seu brilho, ela perde a sua qualidade de luz, de calor, né? Ela vai esfriar, ela vai apagar. Então, dá-se muito essa analogia em relação à nossa existência e à existência de Deus, né? Deus é como um fogo e nós somos como centelhas desse fogo. E nós nos encontramos afastados desse fogo. Para isso existe o yoga. O que quer dizer o yoga, assim, muito literalmente, de forma muito simples? Yoga significa união, né? O mesmíssimo sentido que a palavra religião tem, né? De religare. Então, nós somos uma centelha afastada desse fogo e o yoga é um processo de união, de trazer de volta a centelha para junto do fogo. E aí existem muitos caminhos para fazer essa conexão, muitas vias para o yoga, né? Tem o Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga, Mantra Yoga, Japa Yoga. Nós estamos aqui tratando, né? Japa Yoga, ele é um elemento, inclusive, de outras yogas, né? É um elemento, por exemplo, do Ashtanga Yoga de Patanjali, é um elemento do Bhakti Yoga, e ele pode ser praticado como uma ciência como um todo, assim, né? Uma pessoa pode se fazer essa conexão com o Supremo
simplesmente por essa prática de Japa Yoga. Então, se a gente refletir sobre essa analogia que eu falei, do fogo e da centelha, nós vamos, né, se a gente imergir nessa reflexão, né, nós vamos concluir que todo o valor da centelha se encontra na sua conexão com o grande fogo, né? Porque se ela se afasta, ela, como eu falei, ela perde todas as suas qualidades. Então, o seu valor, o valor da parte está na sua conexão com o todo. Assim como, por exemplo, o valor da parte do meu corpo, de uma parte do meu corpo, o valor dele está relacionado à sua conexão com o todo. Tá? Então, esse meu dedo, enquanto ele está conectado à minha mão e a todo o meu corpo, ele assume um valor assim inestimável, né? Ninguém venderia o seu dedo por dinheiro nenhum, né? Por quanto você vende o seu dedo? Ninguém venderia, né? Ele tem um valor inestimável. Quanto você vende a sua orelha, sua perna, seu braço? Nós não venderíamos. Porque todo o valor que ele tem é porque ele está conectado ao todo. Mas se num acidente, por exemplo, né, às vezes a pessoa sofre um acidente qualquer, acidente de trânsito, por exemplo, e ela simplesmente perde o seu dedo, ou perde a sua perna, ou perde o seu braço. E aquele pedaço, aquela parte dele, separada dele, né, num acidente, perde totalmente o seu valor. Não vai ter mais nenhum valor. Aquele braço jogado lá no meio da rua, né, separado do corpo, ele perdeu o seu valor. Da mesmíssima maneira, a alma, a pequena alma que somos todos nós, entidades vivas, todo o nosso valor inestimável, né, o valor incalculável que as entidades vivas têm, né, está relacionado ao fato de estar conectado com o todo. E por isso, então, o yoga é um caminho muito importante. Agora, a Gita, que vocês devem ter ouvido falar, já, né, a obra mais importante da literatura sagrada da Índia, ela traz um paradoxo assim de nos fazer refletir muito profundamente, porque Krishna diz no seu verso considerado mais importante, tem os 4 versos mais importantes da Gita, que estão no 10º capítulo, né? E lá Krishna diz assim, que para aquela pessoa que está ocupada em me adorar com amor, eu dou a inteligência pela qual ela vem até mim. Né? Justamente o yoga que eu estou falando, né? Krishna vai falar que ele dá Buddhi Yoga. Buddhi Yoga, ele dá o yoga da inteligência para a pessoa fazer a conexão com ele. Mas no outro verso, lá no capítulo 15, famoso esse verso, ele vai dizer que nunca houve um tempo que a entidade viva tivesse separado dele, porque a entidade viva é eternamente parte integrante dele. Então, nós temos um paradoxo. Krishna diz que nós estamos eternamente, nós somos constitucionalmente, eternamente, partes integrantes dele. Mas, ao mesmo tempo, ele fala num sistema de yoga para nos reconectar a ele. Como assim? Nós já não estamos conectados, então por que conectar se nós já estamos conectados? Então, esse é um paradoxo, né? Assim, a gente tem que parar, mas o que quer dizer isso, né? Se nós já estamos eternamente conectados,
qual a necessidade de praticar o yoga para se conectar com o Supremo? Na verdade, o que acontece de fato é que nós estamos eternamente conectados com o Supremo, até porque não é possível existir, a entidade viva nem pode existir sem estar conectada. Como eu falei, o dedo só existe, ele só tem vida enquanto ele está conectado com o meu corpo. Se eu separar, ele não tem nem mais vida. Então, nós só temos o alento, nosso alento só permanece em nós porque nós estamos conectados com a alma suprema. Então, como vamos decifrar esse paradoxo? A resposta é que o nosso afastamento da alma suprema, ele é apenas no nível da nossa consciência. Nós nunca deixamos de estar conectados com o Supremo. O que está acontecendo é que nós não estamos conscientes da conexão. Então, yoga não é exatamente para nos conectar com o Supremo, porque nós nunca tivemos desconectados do Supremo. O yoga é para despertar a nossa consciência de conexão, porque sempre tivemos conectados, só que nós estamos inconscientes dessa relação, dessa união. Eu quero chegar no ponto do nosso tema de hoje. Então, o que está acontecendo conosco? A nossa inconsciência é que nos impede de entender que estamos eternamente conectados. Por isso que todos os caminhos de yoga dizem que nós precisamos, então, despertar a nossa consciência, que é chamada de Chitta, né? Tem muitos nomes para a consciência, mas um dos nomes é Chitta. Então, o Yoga Sutra vai falar Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a supressão do turbilhão mental. Quando parar esse turbilhão mental, você vai se dar conta da sua conexão eterna com o Supremo. Existe um turbilhão atualmente na nossa mente que nos distrai da nossa conexão com o Supremo. Se eu parar esse turbilhão, o que acontece? Eu desperto desse estado de inconsciência que eu estou vivendo o tempo inteiro. Do contrário, diz Patanjali, a gente vive eternamente identificado com esses turbilhões da mente. Por isso, então, que todos os caminhos de yoga convergem em um ponto. Cada um tem o seu caminho, mas todos eles têm algo em comum, que é esse Yoga Chitta Vritti Nirodha, é trabalhar, parar com esse turbilhão da consciência, que Vyasadeva diz que se compara a um mar revolto, né? A nossa consciência, a nossa mente é como um mar revolto. E ele diz que a prática de yoga é aquele processo que vai acalmar o turbilhão, esse tsunami que é a nossa consciência. E quando isso acontece, então eu desperto para a minha conexão eterna, que está eternamente aqui comigo mesmo, aqui nesse exato momento, essa conexão já existe, mas eu simplesmente não estou consciente dela. Esse é o ponto. Então, por isso, esse aspecto que a gente vai trabalhar, que a gente está começando a trabalhar hoje, ele é importantíssimo, a gente tem que entender muito bem. Por isso que se diz que o controle da mente a mente é o pivô do nosso aprisionamento no mundo material, porque nós estamos aprisionados, nós estamos inconscientes da nossa relação com o Supremo no plano mental. Esse é todo o problema. Por isso que diz que o aprisionamento, a mente é o pivô do nosso aprisionamento no mundo material. E o que é o mantra?
que é o mantra que nós já explicamos aqui no início? Mantra. Man vem da raiz pensar, que vai dar o substantivo manas, que quer dizer mente. E tra significa libertar. Por isso que a gente traduz o Maha Mantra, o grande hino para a libertação da mente. Porque a mente é que está aprisionada. A mente é o que nos aprisiona neste mundo material e nos torna inconscientes da nossa conexão com o Supremo. Por isso é muito importante, muito importante. Não importa o yoga que você siga, mas é muito importante você entender esses nossos condicionamentos, onde fica a nossa mente, em que lugar ela está situada, de que maneira ela nos controla. E para isso aqui eu vou compartilhar com vocês uma imagem que ajuda muito a ilustrar essa nossa situação aqui. Então eu vou compartilhar. Só um minutinho. Tem um pouquinho de paciência que requer aqui um processo de... Bom, ela abriu para vocês aí? Sim, Radhanata, tudo certo. Ok, maravilha, hein? Então, essa ilustração aqui, ela é fantástica, né? Essa alegoria, chamada Alegoria da Carruagem, ela vai aparecer em várias obras, nos Puranas, nas Upanishads, e ela é muito ilustrativa, chamada Alegoria da Carruagem. Então, só para a gente entender como a filosofia Sânkhya nos entende. De forma bem resumida, essa alegoria ela é bem mais ampla do que eu estou apresentando aqui. Eu estou apresentando apenas um resumo aqui, a parte mais importante. Mas ela compara o nosso corpo como um todo, é como se fosse uma carruagem, porque o corpo é o veículo da alma. Por isso, o corpo é a carruagem. Os cavalos que conduzem a carruagem, eles são os sentidos cognitivos, né? Aqui você pode ver que é uma carruagem muito atípica, né? Porque é uma carruagem com 5 cavalos, porque os 5 cavalos representam os 5 sentidos cognitivos, né? Os 5 sentidos de adquirir conhecimento, esse que todos nós aprendemos lá na escola: visão, tato, olfato, paladar. Nós nos relacionamos com o mundo pelos sentidos, não é? Se eu não tenho sentidos, se eu não tenho visão, se eu não tenho olfato, se eu não tenho audição, se eu não tenho paladar, se eu não tenho tato, eu simplesmente não experimento o mundo. Então, a minha experiência do mundo é pelos sentidos. Por isso, os sentidos é que nos conduzem, e eu vou atrás dos meus sentidos. Certo? E, continuando na alegoria, muito importante aqui, existe uma conexão entre os sentidos e a carruagem, que são as rédeas, né? Essas cordas que ligam os cavalos ao condutor. Aqui você tem o condutor, que nessa alegoria aqui da Gita é representado por Krishna, e ele está segurando as rédeas. E as rédeas são a mente. Porque na Gita, Krishna fala, inclusive, que a mente é o sexto sentido. Literalmente, ele diz isso. A mente é o sexto sentido. E a mente é que determina o rumo dos sentidos. Para onde os sentidos devem ir. Os sentidos apenas obedecem os desejos da mente. Porque a mente apenas sente, pensa, sente e deseja. Ela só faz isso. Então, ela deseja coisas e ela põe os sentidos para trabalhar para ela. Então, ela quer ver algo, então os sentidos vão atrás daquilo que ela quer.
A mente quer comer algo, o sentido vai atrás do que ela quer. Então, o que quer que a mente queira, ela satisfaz através dos sentidos. Por isso a sua conexão muito forte com os sentidos. E, na verdade, nós não somos escravos dos sentidos, como muitas vezes a gente pensa. Não é a língua exatamente, não é o sentido do paladar que te faz escravo, por exemplo, de comer alguma coisa, ou o olfato de cheirar alguma coisa. Mas é a mente que está nos escravizando e obrigando a satisfazer aqueles desejos. Porque a mente ela é completamente inconsequente e sem discernimento. Pela filosofia Sankhya, ela não tem discernimento algum. Ela pensa, sente e deseja muito parecido com uma criança, que não tem muito discernimento. Ela só quer as coisas, mas ela não mede as consequências do que ela quer. Quem faz esse papel superior de discernimento é a inteligência, que aqui, na alegoria, é o cocheiro, aquele que conduz a carruagem. Por isso, nesse processo de yoga, é importante controlar as rédeas da mente através de uma inteligência superior e assim conduzir a carruagem e seu passageiro, que aqui nessa imagem representada ali por Arjuna, no caminho correto. Ou seja, então aqui nessa imagem ficou claro que o pivô da existência, né, da condução da carruagem, da nossa carruagem, é a nossa mente. Então, o que acontece? Nós temos duas possibilidades. Segundo Krishna, no 6º capítulo da Gita, ele vai dizer que nós temos duas possibilidades. Assim como Patanjali fala nos primeiros 4 sutras do Yoga Sutra, ele diz: ou você para o turbilhão da sua mente, desperta o seu ser e a sua conexão com o Supremo, ou então você vai ficar escravizado pela sua mente e identificado com os pensamentos que ela inventa. Da mesma maneira, Krishna vai falar lá no 6º capítulo da Bhagavad Gita, que ou você coloca a sua mente sob controle aqui, nas mãos do condutor, e assim ela vai se tornar a sua melhor amiga, que vai levar a sua carruagem no rumo correto. Ou então, se uma pessoa soltar as rédeas da mente e deixar que a mente leve os cavalos para onde ela quiser, isso é a loucura, isso é o precipício. Lá no 2º capítulo da Gita, Krishna fala: Jayato Vishayam Pumsa. Se você fixar sua mente no prazer sensorial, que é o que nós chamamos de hedonismo, isso vai levar a pessoa para o fundo de um poço. Por exemplo, se a pessoa se entrega a usar drogas, por exemplo, é muito possível que uma pessoa de muito boa família, muito boa educação, vá terminar lá na Cracolândia, por exemplo. Assim, no estado terminal da sua existência, porque simplesmente se entregou para a loucura da sua mente. Isso o Krishna vai falar no 2º capítulo da Gita. E assim você tem ao seu lado o seu pior inimigo. Krishna fala, no 6º capítulo. Ou então, essa mesma mente, que pode ser o seu pior inimigo, se você a mantiver sob controle do condutor, da sua inteligência superior, você vai ter ao seu lado o seu maior amigo. Então, nossa mente é o nosso maior amigo e o nosso maior inimigo. E qual é o processo que o yoga apresenta para controlar a mente? É a meditação, que nós temos falado aqui. A definição de meditação, de acordo com os grandes tratados de yoga, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que meditação é colocar a mente no vazio, o que é um absurdo por todos os maiores mestres do yoga, isso não existe, colocar a mente no vazio, totalmente impossível isso.
Meditação, segundo todos os tratados de yoga, é a unidirecionalidade da mente num objeto de meditação. Isso é meditação. Então, meditação requer ter um objeto que sirva de foco para a unidirecionalidade da mente. Isso é meditação. Então, existem vários objetos de meditação e nós aqui estamos apresentando como objeto de meditação o mantra e, especificamente, o Mahamantra, o maior de todos os mantras. Então, isso é meditação. Só para vocês entenderem, assim, o que nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo, assim, uma invenção, um processo inventado, um processo sentimental, um processo sem fundamento. Nós temos os fundamentos das mais sérias escrituras e tratados de yoga. Tá? Pode não ser muito bem conhecido pelas pessoas, mas vocês podem ter certeza disso. Então, eu vou passar aqui para o próximo slide, só para a gente entrar, então, na nossa prática, né? Mudou de slide para vocês aí, Yamuna? Não. Essa é uma grande questão, que quando chega Não mudou. na hora de mudar, às vezes não muda. Não sei por quê, mas não muda. Bom, mas isso não é tão importante, tá bom? É só um verso aqui, tem um verso da guitarra, mas o que eu falei é o que é mais importante. Eu vou parar o compartilhamento aqui, voltamos para o grupo, e eu vou concluir só para a gente poder fazer a nossa prática. Então, acho que ficou claro a importância, eu acho que ficou claro essa visão de que a mente é o pivô da nossa existência material, que a nossa mente pode ser o nosso maior amigo e nosso maior inimigo. Se nós a controlarmos, nós temos ao nosso lado o nosso maior amigo. O processo para isso é a meditação, e meditação significa focar-se num objeto. O nosso objeto de meditação, aqui no caso, existem vários objetos autorizados, recomendados nos textos de yoga para meditação, mas mantra é um deles. A técnica da meditação consiste também numa orientação que está no 6º capítulo da Gita, que ela vai servir aqui, assim como eu falei, que existe um comando no plano físico, existe um comando nesse plano psíquico, tá bom? Lembra que eu falei? O comando lá no plano físico é boa postura, senta direito, boa pronúncia, boa audição. Isso lá no plano físico são os elementos mais importantes do nosso alinhamento. Então, a gente alinha ali essa parte. Depois disso, nós vamos alinhar a nossa mente. Então, também, aproveitando essa analogia de Krishna como um fogo, esse mantra, ele também é como um fogo que vai incendiando essa nossa centelha. Isso também Prabhupada fala. Que se o ferro entra em contato com o ferro vira fogo. Então, agora nós somos uma centelha inconsciente da nossa conexão com o Supremo, mas na medida que a gente entra em contato com o nome, com esse nome santo, como nós dizemos, ele é como um fogo, porque segundo os grandes tratados de yoga, o nome de Deus e o próprio Deus não são diferentes. Então, se você entra em contato com o fogo do nome, do santo nome, você também vai virando fogo. Então, nós damos também essa analogia. Nós estamos querendo chegar no nosso coração, no altar do nosso coração. O nosso corpo é comparado a um templo e o nosso coração é comparado a um altar. Lá naquele altar, está lá dentro desse altar do nosso coração,
Krishna. Krishna está lá dentro. E a porta do altar está fechada. E nós estamos querendo chegar lá nesse altar. E para chegar lá nesse altar, esse templo, existem alguns portais que nós temos que atravessar. Então, o primeiro portal, são 3 portais que nós precisamos atravessar, né? Que são as 3 dádivas que a providência nos deu. O nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Então, nós temos que alinhar todos eles para poder atravessar esses portais. Então, fizemos o trabalho aqui de alinhamento. É claro que uma semana não é suficiente, nós vamos ter que trabalhar por muito tempo, longamente, como diz o Yoga Sutra. O Yoga Sutra vai falar que a sadhana requer muito tempo de prática, muita dedicação. Então, a gente tem que continuar sempre trabalhando aí esse alinhamento do corpo. Hoje nós vamos trabalhar mais o alinhamento da mente, que é esse segundo grande portal. O portal da mente é quase que um universo, viu? Ele é quase um universo. Porque a nossa mente, ela tem loucuras inesperadas. Todas as loucuras que você possa imaginar, ela tem ali como cartas na manga para te distrair. Então, a gente sabe, quem é da área aí da psicologia, da psiquiatria, sabe do universo infindável que é a nossa mente, das loucuras da nossa mente, das síndromes da nossa mente, e nós vamos ter que transpor todos esses desafios, atravessar esse grande portal. Os portais vão ficando cada vez mais amplos para atravessarmos, né? Então, esse portal da mente também é um grande portal que é muito forte, como eu falei, é o pivô de toda a existência. O corpo ele só obedece aos comandos da mente. Então, é fácil controlar o corpo. O corpo vai obedecer se a gente conseguir dominar a nossa mente. Para depois a gente chegar no terceiro portal, que é o portal da nossa alma, né? Onde nós vamos clamar como almas para que a porta do altar de Krishna se abra e nós possamos entrar em comunhão com ele. Tá bom? Então hoje a gente vai ver esse portal da mente, que é um grande desafio e que ao mesmo tempo assim pode nos ofertar benefícios inimagináveis, né? O controle da mente, ele pode nos otorgar tudo o que podemos imaginar. Assim, não há limites para os poderes extraordinários da nossa mente. E o comando que eu falei, que nós vamos ter assim, que coloquem aí na tela da sua mente, né? Introjete isso na tela da sua mente. O verso 26 do 6º capítulo da Gita. Ele vai ser o nosso comando. É assim que você vai trabalhar a sua meditação. Esse verso diz, é uma orientação muito pragmática de como se trabalha a meditação. Krishna diz, para onde quer que a mente divague, se afaste do seu objeto de meditação, traga-a de volta. Para onde quer que a mente divague, traga-a de volta. É nisso que vai constituir a técnica, o comando simples, entre aspas, que nós temos que trabalhar, enquanto nós estamos praticando a nossa japa. Então, enquanto eu estou lá, me esforçando, porque requer um esforço, né? Assim como ir para a academia, desenvolver músculos requer esforço, desenvolver a musculatura da nossa mente vai requerer muito esforço também, porque a nossa mente está muito enfraquecida, né? Por muitos anos de desleixo e talvez por muitas vidas de desleixo. Então, para a gente fortalecer a nossa mente, é preciso que você se esforce. Então, nós temos aqui o nosso objeto de meditação, que é o Mahamantra. Enquanto a gente entoa com boa postura, boa pronúncia e boa audição, a gente trabalha esse comando. Foca nesse objeto de meditação, o Mahamantra, e sempre que sua mente devagar, traga de volta. Ok? Sempre que ela devagar,
traga de volta. Faz esse exercício. Simplesmente ouça o Mahamantra e fica observando sua mente. Sem querer, ela se distrai e vai para longe. O que você faz? Traz de volta. É assim que você fortalece a sua mente. É assim que você vai ter a sua mente sob controle. Ok? Vamos exercitar agora, seguindo esse comando, daquela maneira que nós fizemos já, exatamente como nós fizemos a semana passada. A gente vai fazer aqui o quanto for possível até as 8h30. A gente pratica, né, contando aqui 12 vezes, e aí damos uma parada e falamos alguma coisa, né? É o que Satsvarupa Maharaj chamou de Japa Talk. Paramos um pouco para falar sobre a Japa. E falar, para trocar um pouco as experiências também, como é que foi. Ok? Então vamos lá. Sentem direito. Sentem direito. Coluna, pescoço, cabeça alinhados. Ombros relaxados. Faça respirações amplas, profundas, serenas. Pode manter os olhos fechados, se preferirem, ou fixá-los num ponto, como nós falamos, que pode ser uma imagem também de Krishna. E nós vamos aqui contar. Isso também ajuda, contar também ajuda a ficarmos fixados, porque isso também ocupa a nossa atenção, estar contando. Tá? Então, são vários elementos aí que ajudam a gente na meditação, ok? Então, vocês já sabem como contar, tá? Então, vocês podem me acompanhar, eu vou fazer uma Mahamantra por exalação, lembre-se, respirando amplamente. Soltem bem o ar. Inspira. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare alguém levantou a mão aqui, que eu vi muito rápido, assim. Foi a Indranila. Passem as perguntas para o chat e a Yamuna, porque eu não consigo ver todo mundo aqui na tela, tá bom? Então, passa a pergunta aí no chat e a Yamuna passa para mim. Talvez ela só tenha feito isso naquele gesto. Pode ser. Não tem nenhuma pergunta, então? Bom, se não tiver perguntas, eu vou perguntar. Como foi a prática? Todo mundo conseguiu ficar 100% focado aí? Sem desvios? Prabhu, eu, Kalahansi. Ok. Assim, eu vou lhe confessar que esse horário, para mim, é bem difícil. Mas pela hora, foi difícil trazer a mente por causa justamente do horário. Geralmente, essa hora eu já estou indo, né, dormir. Então, então essa foi que aí, né, ela a tendência de apagar, né? Cantando assim, aí foi para mim a dificuldade foi só essa assim, né? Foi o que foi forte, né? Só isso. Mas amanhã de manhã, quando eu for cantar, vou fazer desse jeito. Isso, tenta aplicar isso e, como eu falo, yoga é uma experiência, a gente tem que estar observando, que nem você observou que nesse horário a sua prática ela não tem um bom resultado e de manhã ela tem um bom resultado. Essa também é a minha experiência. Eu acordo, estou tão habituado a isso que de manhã a minha mente ela é muito obediente. À noite ela é muito desobediente. Ela não me obedece, praticamente. Né? Então, isso é a observação que a gente tem que fazer. Ah, tem algum microfone aí? Sim, eu estou aqui nas perguntas, mas eu vou fechar, Adanata. Tá bom, tem algum microfone que está... Agora tem perguntas, tá, Adanata? Você quer que eu faça agora? Faz sim, que aí a gente volta depois para mais uma. Mas, Tá. especialmente, tenta fazer as perguntas que têm a ver com a concentração. Aí depois as outras a gente responde depois. Ver se tem alguma referente à meditação mesmo, a essa técnica aí de meditação, como é que foi a técnica. Uma pergunta sobre o físico. Tem mais declaração, que também prioriza. Aqui, ó, a Cida, por que a gente fica bocejando mesmo não estando sem sono? Porque assim, a nossa mente funciona da seguinte maneira. Se realmente a gente relaxa a mente, ela tende a dormir. Então, existem duas possibilidades enquanto eu tento meditar. Ou a mente fica viajando, acordada, né, desperta lá nos seus pensamentos, muito ativa nos pensamentos, mas totalmente distraída do foco da meditação, ou ela se acalma. Ela se acalma. E quando ela se acalma, a tendência da mente é, ao se acalmar, dormir. Por isso que yoga, né, por exemplo, quando a gente vai trabalhar yoga nidra, por exemplo, que é o relaxamento absoluto da mente, o grande esforço é manter a mente relaxada, bem desperta, não adormecida. Isso é um grande esforço mesmo que a gente tem que fazer. É um esforço mesmo. Por isso a gente boceja, né?
E a mente relaxa, você começa a sentir sono e a bocejar, etc. A Danata tem outra pergunta aqui que é da parte física. Não tem nenhuma específica disso, a não ser uma colocação da Kátia. Fala. Tá, então assim, a Letícia falou que não conseguiu, eu não sei se foi a mesma que abriu o microfone, eu não tenho certeza. A Mari pergunta, o que pode ser sentido fisicamente ao entoar o mantra? Olha, depende, assim, em níveis muito avançados ou, às vezes, no nível iniciante, se Krishna conceder sua bênção, a pessoa pode realmente ter uma experiência que nós chamamos de experiência de êxtase mesmo, no corpo físico. Então, isso é possível. Krishna às vezes dá nós chamamos de amostra grátis. Isso acontece às vezes. Krishna dá uma amostra grátis do que é o êxtase da comunhão com Krishna. Isso é um estado muito avançado do yoga. Só é alcançado depois de, às vezes, longa prática, de muitíssimos anos. Mas, às vezes, para nos estimular no começo, Krishna pode dar uma amostra grátis e, assim, nos dar uma centelha de êxtase espiritual. E isso vai ser refletido no corpo. Então, a pessoa pode, segundo os grandes tratados, uma pessoa pode ficar com os pelos arrepiados, lágrimas nos olhos, etc, etc. Porém, isso não deve ser almejado, né? Assim, isso é algo que, se acontecer, vai acontecer espontaneamente. Pela bênção de Krishna, né? Se Krishna quiser fazer isso. Ok. Aqui tem o relato, então, da Kátia. Não, né? Não conseguiu se concentrar. Algumas vezes prestei atenção em você e, em uma ocasião, nas crianças aqui em casa. Também priorizo amanhã, quando todos estão dormindo. Não era bem uma... Isso aí, tá vendo? Também tem todos esses elementos. É muito simples, mas tem muitos detalhes que nos ajudam. Então, por exemplo, uma pessoa que mora em casa, que tem crianças, que tem família, etc, etc, quando que é bom ela fazer? Se ela puder acordar antes de todo mundo, por exemplo, e fazer lá, como eu falei, 15 minutos. Se ela fizer uma prática, uma voltinha, meu desafio para vocês não é muito grande. Meu desafio se a sua vida é muito atribulada, faça só uma volta. Faça uma volta no melhor da sua qualidade. Alinhando o corpo, alinhando a mente. E na próxima semana a gente vai ver algumas sugestões para a gente alinhar o nosso coração. Então, faça essa uma volta como se fosse tudo. Como eu sempre falo, eu falo para mim mesmo. Cante essa japa como se fosse a sua última japa da vida. Né? Sempre pensando assim, essa é a minha última japa da minha vida. Então, dê o seu máximo. Então, pode ser uma voltinha lá, 15 minutos antes, né? Logo ao acordar, tá bom? Faça isso. E se você quer fazer mais, mas não tem muito tempo e não consegue manter esse padrão alto de qualidade, nossa sugestão faça essa uma volta sacratíssima, como se fosse a última, né? É preciso amar Krishna como se não houvesse amanhã, só houvesse agora. Essa é a minha última chance de cantar o santo nome para Krishna. Depois eu não sei mais se eu vou estar vivo. Então, faça essa volta assim, e depois, durante o dia, se você quiser cantar mais, faça mais, etc, etc. Mas, pelo menos, estabelece uma volta de alto nível. Esse é o nosso desafio. Ok? A Danata tem aqui, da Margarete. Eu dormi porque eu tenho ausência. Quando volto, não sei se é quando voltei, ela está dizendo, já terminou. O que fazer para ficar desperta? Então, nesse caso, como eu falei, nós precisamos fazer experiências. Então, não há mal algum
Nesse caso, que você caminhe, por exemplo, ou que você fique em pé, por exemplo. Faça observações, faça experiências, né? Se caminhar, por exemplo. Eu, por exemplo, eu posso fazer, aqui em Santos, às vezes eu vou caminhar na praia, e às vezes eu tenho experiências excelentes caminhando na praia. Tá? Então, eu não sou absolutamente contra a prática enquanto se caminha, por exemplo. Não há nenhum empecilho para isso. E, às vezes, eu tenho experiências excelentes caminhando na praia. Tá bom? Então, faça uma observação, observe-se. Se para você fica melhor caminhando, por exemplo, numa praia, num jardim, no parque, se você sente bem isso, faça isso. Ok? Ok? A Danila coloca aqui, já sou o oposto, pela manhã tenho muito sono, não consigo focar. Sim, os indivíduos são muito diferentes, então você tem que fazer autoanálise. Yoga quer dizer autoconhecimento. E observar quando é o seu bom horário. Eu queria fazer mais uma agora, mais uma voltinha para a gente trabalhar aí o nosso A pergunta da Carla, a gente responde depois, então. Sim. Só para a gente fazer um pouquinho mais. Ter mais uma experiênciazinha aí. Lembre-se, o comando é para onde quer que a mente se afaste, para onde quer que a mente viaje, traga de volta. Só faz isso. Só faz isso. Ela dispersou, traga de volta para a audição e a pronúncia, né? Apenas pronuncie e ouça com atenção concentrada. Ok? Vamos fazer esse esforço novamente. E se for preciso levantar, se levante, então, fique de pé, tá bom? Então vamos lá. Nossa segunda volta. Sentem-se, senta direito, boa postura. Relaxa os ombros, respira amplamente. Inspira e começamos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama.
Ok. Então, alguma questão sobre isso, sobre essa, especificamente, essa dificuldade? Foi fácil, foi difícil? É simples? É muito simples, né? Na verdade, é muito simples. É só ficar focado. Esse é o exercício de fortalecimento da nossa mente. E os resultados, eles são automáticos. Sim, sem nenhum esforço extrínseco. Você não precisa pensar mais nada, nem fazer coisa alguma. O processo em si funciona. É assim como você faz posturas de Hatha Yoga e os resultados vêm. Você não precisa ficar pensando como os resultados vêm. Eles simplesmente vêm. Tá bom? Nessa Ó, volta foi melhor. já teve um comentário aí falar. Essa volta foi melhor. Acabou de chegar aqui para mim. O Luciano falou, muito bom para você tirar algo diferente mesmo. Geralmente é assim, é uma técnica, mente. É uma técnica mesmo, é uma técnica. Tá? Agora, os resultados, gente, nós não fazemos ideia. Se muitos de nós aqui que nos intitulamos devotos, né? A gente se intitula devoto e a gente pratica japa às vezes há muitos anos, mas quase que inconsciente. Imagine, yoga é para despertar a consciência e a gente fica inconsciente durante a japa. Por isso que Bhaktivinoda Thakur vai dizer para nós, um grande acharya, um grande mestre da japa, ele vai dizer que a raiz de todo o nosso problema é a inconsciência na hora da japa. Yoga é para despertar a consciência. Aí a gente faz uma prática inconsciente. Ou seja, nem os 10, 15 minutos que a gente está praticando, a gente não fica consciente. Entende? Então, isso é muito importante. Estar consciente. E esquece. Porque o que acontece na prática? Na prática, na hora da japa, a mente ela é incrível. Na hora que você fala, não, você se prepara para a sua prática, assim, você pode se preparar tudo perfeitamente. E, Amuna, eu percebo, faz uma experiência, desliga o teu microfone só para eu ver. Vou desligar. Eu tenho a impressão que fica um chiadinho quando você liga. Não sei. Agora parou, por exemplo. Então, deixa ele assim um pouquinho. Quando a gente se prepara tudo, a gente faz toda a preparação, o lugar, o tempo, a hora, a atitude, a postura, a pronúncia, a audição, o comando, aí a mente começa a fazer planejamento. Eu sempre falo, não transforme a sua prática de japa numa sessão de planejamento administrativo, porque quase todo dia isso me acontece. Ela deixa para fazer o planejamento administrativo na hora da japa. Se você fizer... então pode fazer assim, pode fazer assado. E como eu tenho trabalhado com a minha mente? Como é que eu trabalho com ela, essa questão que ela faz questão de trazer problemas que ela quer resolver daquela hora. Eu falei, a mente é muito como uma criança. Lembra que eu falei da criança no encontro passado? Eu estava na casa dos meus grandes amigos e tal, e o menininho me interrompia toda hora. Assim, toda hora eu tentava cantar japa e ele me interrompia. Então, a mente é exatamente como uma criancinha inquieta que toda hora te interrompe. Né? E você tem que resolver isso, você tem que lidar com isso. Então, por exemplo, para uma criança, você dá uma atividade para ela. Faz esse desenho aqui. Você dá um desenho para ela fazer. Você dá alguma coisa para ela fazer. Você ocupa a sua mente. Então, a gente tem que lidar com essa nossa mente que teima em interferir na nossa meditação. E como eu falei, ela quer trazer questões administrativas nessa hora.
que eu faço, simplesmente, seguindo as recomendações de todos os tratados de Mantra Yoga, é simplesmente assim. Mente, por hora, se concentra na prática aqui de japa. Depois a gente resolve essa questão, tá? Não tem problema, essa questão a gente vai resolver. Assim que terminar aqui, a gente vai resolver. É assim como você fala para a criança, por exemplo, olha, estou aqui terminando um servicinho, daqui a pouco eu vou acabar, daqui a pouquinho a gente brinca. Então, use esse recurso para lidar com a sua mente. Pensa na sua mente como uma criancinha inquieta. Então, você lida com ela dessa maneira. Ó, daqui a pouco a gente brinca. Ou então, quando, por exemplo, eu tenho que acordar cedo, né? Tenho que acordar cedo, porque eu sei que se eu não acordar cedo, eu não vou conseguir cantar minha boa japa. Mas, por exemplo, eu dormi um pouquinho mais tarde e tal, mas eu sei que se eu acordar mais tarde, eu não vou conseguir cantar. Então, como eu sempre lidei com ela, eu digo para minha mente, ó, vamos fazer assim, a gente acorda, faz a japa, aí depois do almoço a gente dá uma cochilada, tá bom? Ah, então tá bom, assim tá bom. Ela, se você lidar bem com ela, você vai trabalhando com a sua mente. E eu vou dizer isso para vocês. Krishna é quem ensina isso no Uddhava Gita, uma outra obra chamada Uddhava Gita. Krishna ensina que a gente deve adestrar a mente como a gente adestra um cavalo selvagem. Não pode ser na força. Você não pode sair montando um cavalo selvagem na força. Você tem que ir lidando com ele com muita destreza, com muita sabedoria, com muito tato, aos poucos, entendendo como ele age. Você entende como aquele cavalo selvagem age e reage, e aí você vai lidando com ele. Então, se ele precisa de um convencimento, né? Se ele está muito cansado, que nem a pessoa fala, eu estou cansado e tal. Aí você fala, então tudo bem, ó. A gente acorda, a gente canta, porque só dá para cantar bem mesmo de manhã. Mas depois do almoço, a gente descansa. Ou então, olha, depois da japa, a gente resolve essas questões administrativas, a gente resolve esses problemas. Se a mente insiste muito com um problema muito sério, por exemplo, você tem um problema muito sério que está ali te atormentando e que você tem que resolver. Ai, olha, eu preciso falar. A mente lembra. Ah, tem que ligar para o fulano. Lembra que tem que ligar para o fulano tal hora. E a mente fica toda hora trazendo aquele pensamento para você. Então, um recurso que você pode fazer, às vezes, é anotar isso. Ó, 9 horas, ligar para fulano. Tá? Tá bom. Depois eu ligo, tá? Depois a gente resolve essa questão. E volta para o seu foco. Para onde quer que a mente vá, traga de volta. Daí, algumas dispersões você lida dessa maneira. Então, essas são algumas dicas aí para que eu compartilho com vocês. Tá? E façam essa experiência, porque a meditação é uma experiência de viver intensamente o momento presente. Isso é a meditação. A experiência da meditação é você viver com toda a sua intensidade o momento presente. Com toda, com toda. Não há passado, não há lamento pelo passado, não há futuro, porque o futuro não existe, não há ansiedade, não há nada, só há o momento presente. E se a mente nos perturba, você fala, olha, depois a gente resolve, depois a gente brinca. Esse é o recurso. Gente, isso vai trazer um resultado fantástico na nossa vida, na vida de modo geral. Porque o seu estado de atenção se desenvolve tremendamente. A sua paz mental, porque pelo menos 90% dos nossos problemas são só mentais mesmo. Eles só existem na nossa mente. E a meditação, então, hoje em dia está sendo muito estudada.
Tá? Então, se nós realmente fizermos uma prática meditativa, né, tem gente escrevendo aí teses de doutorado sobre os benefícios da prática meditativa. Então, façam a sua japa como a sua grande meditação. Dessa maneira aí, simples, só isso. Foca no Mahamantra e para onde quer que a mente divague, traga de volta. E algumas técnicas mais aí eu já dei para vocês do que fazer. Tá bom? Então é isso. Eu teria a falar, né? Assim, para quem tiver que se ausentar agora, o resumo é esse. E durante a semana eu fico mandando aí algumas mensagens para a gente tentar manter essa nossa consciência. Tá bom? Radhanata, será que você poderia responder pelo menos a pergunta da Carla, que deixou aí há bastante tempo? Sim. Eu estou só encerrando, porque pode ser que tenha alguém que precise sair. Então, a essência do que eu tinha que apresentar, eu já apresentei. Agora a gente pode ficar aqui respondendo perguntas. Ok, então vamos lá para a pergunta da Carla. A Carla Evangelista, ela pergunta: como a prática de japa se compara ao bhakti praticado através de cantos de mantras diversos em termos de resultados, qualidade de conexão com o divino? Repete para mim, por favor. Tá, só um pouquinho que eu tenho que ir para lá. Como a prática de japa se compara ao bhakti praticado através de cantos e mantras diversos, em termos de resultados, entre parênteses, qualidade de conexão com o divino? Ok, então desliga o teu microfone agora e eu ligo o meu. Eu estou reparando que quando os dois estão ligados, fica microfonia. Bom, Japa Yoga é um caminho, tá bom? Mas o Mantra Yoga ele pode ser praticado em outras formas. Então, por exemplo, nós temos Sankirtana Yoga. Nós podemos fazer a nossa conexão com o Supremo através do canto congregacional. É uma outra prática que nós também fazemos. Né? Nós também fazemos essa prática. Cantar o Mahamantra com melodias, congregacionalmente, e os resultados são exatamente os mesmos, contanto que eu obedeça aos princípios do yoga, que é consciência do que eu estou fazendo. Os resultados que ela pergunta, eles são proporcionais ao meu grau de consciência, enquanto eu faço a minha prática. Seja Japa Yoga, uma prática de mantras individual, ou Sankirtana Yoga, por exemplo, congregacional. O resultado é o mesmo. Isso tem muito a ver também com o nosso gosto pessoal. Né? Algumas pessoas gostam muito da prática de japa solitária, individual, introspectiva. Outras pessoas vão gostar muito da prática congregacional, mas os resultados são iguais. Radhanata, tem uma pergunta da Cida aqui. Os grandes insights podem vir após a japa? Eu diria que os grandes insights podem vir após a japa e às vezes também durante a japa. Também pode acontecer isso. Isso também é possível. É diferente, como eu falei, da sessão administrativa, né? da mente. É bem diferente. A mente pode transformar a nossa prática numa sessão administrativa. Eu já falei isso para vocês. Mas, se nós estivermos 100% concentrados, 100%, corpo alinhado, mente alinhada, concentrado, em meditação profunda, podemos sim ter insights. Muitas vezes, Krishna nos dá uma luz nessa hora. Então, isso também é bem possível. Mas lembre-se que o insight, de modo geral, ele não é programado, tá?
Insight não se programa. Eu vou ter um insight hoje. Hoje eu vou cantar minha japa para ter um insight. Se você pensar isso, talvez, muito provavelmente nem vai acontecer. Insight não é algo planejado. E como eu falei, é muito evidente, assim, ele vai ficar muito evidente, porque é diferente do burburinho que a mente fica fazendo o tempo inteiro. É, de repente, uma luz mesmo, assim, uma luz que te vem, uau! Assim, é como se viesse uma resposta, né? Muitos cientistas dizem que tem esses insights, assim, às vezes, justamente naquela hora de estão com a mente tranquila, com a mente serena, aí vem a ideia, vem uma resposta para uma grande questão científica, por exemplo, né? Às vezes os cientistas dizem isso, que de repente vem um insight mesmo, uma luz assim que, uau, ilumina a pessoa e dá para ela a resposta daquela grande busca que ela estava fazendo. Tá bom? Mas lembre-se que insight não se programa ter insights, né? Você deve se entregar completamente, sem expectativa nenhuma de insight, porque o insight justamente ele surge quando a sua mente está totalmente serena. Isso é normal. O processo de revelação de insight justamente acontece no ócio, né? As pessoas sempre falam. Então, a meditação é algo muito mais elevado do que um ócio, né? Simplesmente não fazer nada. Mas se assemelha um pouco a isso. Tá bom? Radhanata, tem mais uma pergunta aqui do Luciano. Onde entra o Panchatattva nessa história? É necessário? Então, aí eu vou deixar mais para falar sobre isso, né? Você já está fazendo aqui um link com o próximo encontro, que eu acho que aí se refere ao alinhamento do nosso coração. Existem muitos elementos para nos ajudar no alinhamento do coração. Então, só que dando cenas dos próximos capítulos, eu diria que diariamente, por exemplo, antes de começar a minha prática, aí eu faço orações, não só Panchatattva, faço algumas orações, entendeu? Então a gente ora aos grandes devotos do passado, a gente ora ao Panchatattva, né? Ao Senhor Chaitanya, que trouxe esse processo para nós. A gente ora a Tulasi, que Prabhupada fala, que também nos concede essa bênção de poder cantar bem o santo nome. A gente ora a Radharani, Prabhupada fala que sem a misericórdia de Radharani jamais vamos alcançar Krishna. Então a gente se prepara. É preciso, eu sempre falo isso, né? Que o nosso corpo se assemelha a um instrumento. E ele é um instrumento que está desafinado. Então, nós precisamos afinar o nosso instrumento. Então, a afinação do plano físico é essa que nós já falamos, né? A boa postura, boa pronúncia, boa audição. A afinação do plano psíquico é esse comando, né? De ter a mente com foco, sempre que ela devagar trazer para o foco. E nós temos que também afinar o nosso coração. Então, antes de entrarmos na prática, é bom você orar, pedir, refletir sobre o que você vai fazer. Né? Agora eu vou falar com Deus. Né? Agora eu vou parar tudo. Imagine assim, imagine que eu marco um encontro, né? Eu marco um encontro com alguém. Hoje em dia pela internet, né? Só marca encontro pela internet, né? Então eu marco um encontro lá no Zoom com alguém. Aí eu marco lá, 4 horas a gente se encontra, tá bom. Aí lá no encontro eu fico falando no celular, né? Tô aqui respondendo umas questões aqui. Aí de vez em quando eu dou uma atenção para a pessoa, etc. Assim,
a gente não gosta disso, né? Hoje em dia o mundo está mudando, né? Mas assim, normalmente a gente gosta de receber atenção, né? A gente gosta de ter essa atenção, né? E quando a gente ama alguém, a gente não, isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Quando a gente ama alguém, a gente não é obrigado a dar atenção porque a gente quer dar atenção para essa pessoa. A gente quer estar com a pessoa, a gente não quer se distrair com mais nada. A gente desliga o celular porque a gente quer ficar só com a pessoa. Eu sempre falo isso, né? A meditação é um momento, é esse momento, né? Da gente fazer uma autoanálise. Porque quando a gente está com alguém que a gente não gosta, se vocês analisarem, né? Se vocês fazem uma reflexão sobre nossos comportamentos, quando a gente se encontra com alguém que a gente não gosta, a gente não vê a hora de se livrar daquela situação. Todos nós temos essa experiência de se encontrar com alguém que não te agrada, e aí você faz de tudo para, você não dá atenção muito para ela, você olha o relógio para ver se já não está, e ela não para de falar, por exemplo, aí você olha o relógio e você fica assim. Aí você fala, olha, desculpa, tá, mas eu tenho que sair porque eu tenho um compromisso agora, o banco vai fechar e eu preciso ir lá. E você vai embora, entende? Então, quando o nosso encontro ele não é agradável, a gente não vê a hora de se afastar da pessoa. E quando o encontro é agradável, sabe assim, quando você é adolescente e está apaixonado e o coração dispara, assim, quando você encontra, nossa, aquela pessoa e o coração dispara e tudo, aí você começa a namorar e aí você vai lá e se encontra, aí não quer mais ir embora, né? Assim, ai, fica assim, você não quer mais ir embora porque o tempo não, nossa, assim, o tempo voa quando a gente está amando, né? No encontro com a pessoa amada. E o tempo não passa quando você está com uma pessoa desagradável. Então, a gente tem que fazer uma análise de como é o nosso encontro com Krishna. A japa é o nosso encontro com Krishna, é a hora de se encontrar com Krishna, é a hora de falar com Ele. Prabhupada diz que esse cantar é como o apelo, é como o chamamento de uma criança por seus pais. Então, nós estamos chamando Krishna, chamando Krishna. Então, sabe, como é que a gente faz esse encontro, né? Como eu falei, olha, um bom parômetro para você medir a qualidade da sua japa é se no final você está feliz. Ai, que bom, terminei minha japa. Isso não é nada bom. Isso não é nada bom. Não foi nada bom. Porque assim, ai, que bom, terminei. Não deve terminar assim. Você não quer parar. Assim como a gente não quer se afastar de uma pessoa que a gente ama. Então, bom sintoma de japa é que quando termina, você queria cantar mais. Rupa Goswami vai dizer isso. Eu queria cantar mais e mais e mais. Isso é o bom sintoma. Aí que você pode avaliar se a sua japa está ficando boa ou não. Tá bom? Então, esse é o critério. Aí já no nível do alinhamento do coração, que nós estamos aqui antecipando cenas dos próximos capítulos. Tá certo? Obrigado, Luciano, aí por... Não foi combinado, não. A gente nem combinou nada. Jai Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Radhanata, tem só mais uma perguntinha se as canções, essas orações estão no livro Cante Seja Feliz, da Margarete. A Margarete perguntou, né? Isso que você quer dizer. Sim, Margarete, eu já expliquei aqui, eu acho que em outro, não sei se foi nesse encontro, eu faço alguns outros encontros e acabo me perdendo um pouco onde eu falei as coisas. Mas metade do livro que eu compilei, o Cante Hare Krishna, metade deles são orações. E as orações, elas nos ajudam muito no alinhamento do coração, que eu faço diariamente essa prática. Assim, eu faço muitas orações para me lembrar do que eu estou fazendo, para me conscientizar. Como eu falei, yoga é
conscientizar. Nós já estamos conectados com o Supremo. Não existe possibilidade de existir desconectado do Supremo. Todo o nosso problema é que a nossa mente está inconsciente disso. Por isso, mente como pivô. Vamos conscientizar a nossa mente. Vamos fazer uma prática consciente. Daí vocês vão ver o resultado disso. Vocês vão ver o salto. Hoje em dia a gente fala salto quântico. Ok? Então tá, pessoal, só aproveitando então que falamos do livro, os 2 livros do professor Adhanata, tanto o Cante Seja Feliz quanto o Índia Incrível, estão disponíveis, é só entrar em contato direto com ele, tá? Livros maravilhosos. Então é isso aí, meus queridos amigos. Uma boa semana para todos vocês. Nos mantemos aí em contatos, como eu falei, diariamente. Eu estou fazendo com vocês um retiro. Yamuna, dá uma desligadinha, por favor. Estamos fazendo um retiro virtual, cada um na sua casa, mas eu estou mandando essas mensagens diárias para a gente tentar manter, pelo menos vamos ficar 3 semanas. Eu estou fazendo isso para vocês, com vocês. Eu estou aqui. Essa semana eu tive muito atento para o meu alinhamento físico, né? Minha pronúncia, minha postura, minha audição. E essa semana eu vou dar muita ênfase também a cantar, a praticar com atenção, tá bom? Então, mando mensagens aí para vocês essa semana sobre esse nível de alinhamento aí do plano psíquico. Ok? Até a semana que vem a gente entrar, então, vamos tentar abrir nosso coração para Krishna. Ok? Muito obrigada essa aula maravilhosa. Eu vou depois disponibilizar a gravação. Agradeço de coração essa disponibilidade sua de vir aqui compartilhar essas dicas preciosas para a gente melhorar essa japa. Então, obrigada mesmo. Desculpem aí que hoje o microfone está com uns probleminhas aí diferentes. Bom, obrigado, minha irmã. Obrigado a todos.